Estamos aqui mais uma vez com a Joy by Letícia Linton, trazendo novidades para vocês, inspirando para que vocês cada vez mais encontrem a sua felicidade e força interna. Como estamos no mês de outubro, então vamos falar um pouquinho de Outubro Rosa. E a minha convidada querida é a doutora Débora Tonetti. Vamos lá, minha linda, obrigada por aceitar meu convite. Que bom estar aqui para falar de um assunto tão importante, que é a prevenção do câncer de mama. Né, Lê? Quando a gente fala de Outubro Rosa, o que a gente pensa? Né? Muito nas campanhas, no autoexame, que é a palpação das mamas. Quando, na verdade, quando a gente está falando de prevenção, a gente tem que falar de mamografia. A gente tem que falar dos exames que detectam precocemente as alterações e que é aí que moram a chance de cura. Né? Então, hoje, o câncer de mama ainda é, infelizmente, o câncer que mais mata as mulheres no Brasil, mas é um câncer que, quando detectado precocemente, tem uma alta chance de cura. Entendi. Então, não adianta só a palpação, tem que ter os exames de imagem. Exatamente. Então, mamografia para todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Tá. Agora, Débora, além dos exames, prevenções com os exames, eu queria te perguntar, o estilo de vida influencia? Mas muito. Adorei que você me perguntou isso, porque a gente pensa muito no câncer como a genética sendo a principal responsável. Quando, na verdade, cerca só de 5% dos casos tem relação com a genética. Somente 5%? O resto é o nosso estilo de vida. Pra você ter ideia, obesidade aumenta em 40% o risco de câncer de mama. Sobrepeso, 17%. Nossa. Atividade física diminui o risco em 1/3. É muita coisa. É muita coisa. E o álcool? Porque a mulherada hoje em dia está consumindo muito álcool, né? Porque é vinho, resveratrol, vinho daqui, vinho dali, e balada, esses coquetéis todos. A pandemia também. Muito. E o álcool, ele tem algum fator importante? Ele aumenta o risco. Você sabe que tem um estudo que mostra que o consumo do álcool regular, quase que uma dose aí por dia, pode aumentar até 10% o risco. Tipo, não é possível mesmo. Mas uma dose, uma taça de vinho, que tem muitas pessoas fazendo esse uso, porque não, resveratrol, isso é bom, uma taça ao dia. Tá. Uso pontual não vai ter um efeito tão expressivo. Você vai jantar fora, você vai tomar 2 taças de vinho. Mas aquela história de tomar uma taça de vinho diariamente não é bacana. O risco, tudo tem a ver, né, com tempo de exposição. Né? Então, assim, poxa, você tomar um vinho aqui, um vinho ali, talvez não aumente tanto o risco. Mas de forma regular, pode aumentar em 10%. Então, o estilo de vida, ele é muito importante. Então, alimentação saudável, exercitar. Manejo do estresse. Estresse. Meditação, atividade física, ter contato, né, social é extremamente importante. Quando a gente fala de prevenção, na verdade, a prevenção primária é essa. Não é fazer mamografia. Mamografia é viver bem, com qualidade. Perfeito. A gente tem que prevenir antes do câncer de mama. A mamografia, ela detecta qualquer alteração, mas a gente tem que fazer algo antes para não ter essa detecção. Com certeza. Então, a prevenção primária, ela está nos nossos hábitos todos os dias. E é isso que a gente tem que ter consciência. Hábitos, gente. Hábitos. Hábitos é aquilo que a gente faz constantemente, a gente faz tão bem que faz automaticamente vir um hábito. E é fazer aquilo que nem sempre a gente quer. Outro dia eu vi uma coisa muito boa, que assim, atividade física não é entretenimento. Você não tem que gostar, você não tem que ir feliz. Fazer, né? Você tem que fazer porque tem que fazer. Isso é ser adulto, é fazer aquilo que é bom pra você. Exatamente, então, isso é ser adulto. É fundamental é se amar, né? Encarar dessa forma. Então eu sempre falo assim, quando eu falo de câncer de mama, eu tenho 2 notícias. Uma ruim e uma boa. A ruim é que ainda é o câncer que mais mata as mulheres. A boa é que tem uma chance de cura em até 95% quando detectado precocemente. Que maravilha. Mas a gente precisa tomar as rédeas da nossa saúde, da nossa vida e pensar nos nossos hábitos todos os dias. Porque a prevenção, ela mora ali, todo dia naquilo que a gente faz. Exatamente. E você acredita, então, na epigenética? Poxa, assim, e não é nenhuma questão de acreditar ou não. Ela existe. Epigenética é a influência do meio ambiente na nossa genética. O que é muito maravilhoso, porque isso nos dá autonomia sobre a nossa saúde. Então, a gente tem as rédeas da nossa saúde e a gente pode conduzir. Mas não isso somos também, mais vítimas, né, do nosso somos DNA. Somos a protagonista. Protagonista. Agora, isso nos traz também muita responsabilidade. É mais fácil culpar, né? Quem nunca escutou aquela história, ai, meu colesterol é alto porque eu tenho na família, o colesterol da família toda é alto. Não, você pode sim melhorar o seu colesterol
com a sua alimentação, com a atividade física, com suplementação. Então, a epigenética, ela vem para nos mostrar isso, que a influência do meio ambiente é muito mais importante do que qualquer código genético. Olha, que coisa interessante, gente. Então, mais uma vez, nós tomarmos as nossas vidas em nossas mãos, sermos responsáveis por ela. Né? Os nossos pensamentos também, né, Débora? Sem dúvida nenhuma. Porque dispara uma química positiva ou negativa no nosso sangue. Conforme se o pensamento é positivo, dispara uma química positiva maravilhosa. Se é negativo, contamina tudo. Eu falo que é igual quando você tropeça num balde de tinta. Você não consegue, aquilo contamina seu corpo todo, né? E somos uma coisa só, né? Eu acho que o médico que não olhar para o seu paciente de uma forma física, espiritual, emocional, de uma forma única, a gente precisa cuidar da saúde mental. A gente precisa, claro, da atividade física, estar no peso adequado, da nossa alimentação. Mas como que está a sua ansiedade? Como estão os seus relacionamentos interpessoais? O que você faz por você durante a sua semana? Qual é a atividade que te traz alegria? Que você se sente útil? Você tem prazer no seu trabalho? Isso tudo é fundamental para a gente prevenir não só o câncer, mas qualquer outra doença. Não, com certeza. O Dr. Bruce Lipton fala que nós somos 50 trilhões de células. Só que o governador de toda essa comunidade é a nossa mente. É o CEO. É o CEO. Você já ouviu falar sobre as Blue Zones? Sim, amo. Inclusive, onde eu fiz minha formação de yoga, meditação e ayurveda, foi em uma delas. Foi em Nicoya, lá na Costa Rica. Uma das 5 Blue Zones. É incrível. São as populações mais longevas. E aí tem até um documentário no Netflix muito legal. Incrível. Amei! E é justamente isso, assim, explorando o que essas populações têm em comum. E todas elas têm a saúde mental, o manejo do estresse, o contato com a natureza, conviver em comunidade, se mexer sentir o corpo útil, o dia inteiro. Mexer o corpo o dia inteiro. E se sentir útil. Sentir que você está contribuindo de alguma forma. Então, isso é fundamental. Fundamental, gente, fundamental. Nossa, eu amo as 5 Blue Zones do mundo. É incrível, é incrível como isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Nos ensina muito, assim, me fez refletir muito esse documentário. É incrível. Porque a gente tem uma cultura, né, Lê, que supervaloriza a juventude. É diferente da cultura oriental, por exemplo, que valoriza muito as pessoas mais velhas, são mais sábias. Poxa, que a nossa cultura valoriza, né? Quase que tudo está atrelado à juventude, seja a produtividade, a beleza. Então, assistir um seriado como esse é um acalento na alma. É maravilhoso. Eu indiquei no Instagram porque eu acho bárbaro. E em Okinawa, uma das 5 Blue Zones tem o Ikigai, né? Que é aquilo que te faz, que te move sair da cama, né? É o seu Ikigai, que é o seu propósito, é o que você ama fazer, o que você pode servir ao próximo. Tudo isso vai te dando juventude. A sua contribuição no mundo, né? No mundo. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Mas, Débora, me fala um negócio. E deixa eu ver o que mais. Eu te perguntei da alimentação, do álcool, da epigenética. É fundamental. Assim, a gente precisa pensar rever os nossos hábitos de vida. É engraçado como a gente tem cada vez mais acesso, mais informação, mais conhecimento. Estamos cada vez mais obesos, mais doentes, mais estressados. É verdade, né? E por que você acha que é isso? Eu acho que está faltando uma conexão, né, entre toda essa informação e uma qualidade de vida com mais significado, com mais verdade. Eu acho que a gente caminha muito para esse lugar, eu vejo muito movimento de mudança, não só na medicina, mas de uma forma geral. Então, as pessoas cada vez mais falando sobre atenção plena, sobre meditação, sobre o propósito, Então, eu acho que caminhamos aí para um lugar diferente. Não sei se é o meu otimismo patológico, que eu sempre acho que as coisas estão melhorando, mas eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse mundo acelerado que quer nos engolir. E só trabalho, e só estresse, e só entrega, e só performance. Gera uma exaustão, né? Gera uma exaustão danada. É verdade. Então, que conselho que você poderia nos dar aqui para esse mês, para as mulheres que querem ter uma vida longeva, com saúde? Você sabe que depois que eu fiz meus 50 anos, entrei na menopausa e fiquei avó, para mim foi um despertar muito forte em relação à minha saúde. Muito, porque eu trabalhei a vida inteira para criar filhos, sabe, tipo assim, hiperrealizadora. E de repente eu falei, e a minha saúde, né?
minha saúde física. Então, hoje eu prezo muito mais atividades físicas. Hoje eu tomo cuidado das minhas escolhas alimentares. Porque eu quero ser uma pessoa, além de ser uma senhora sábia, eu quero todos os dias me melhorar. Eu quero também ter uma vida longeva, disposta e independente. Eu falo que eu quero trabalhar até o último dia de ir pro caixão. Eu quero, porque o trabalhar me anima, me faz feliz. Mas eu preciso cuidar da minha saúde. É diferente o trabalhar do se matar. Perfeito. Né? É isso, se manter ativa e ultrapassar os seus limites. Exatamente. Né? E eu acho que a saúde é isso, assim. Eu acho que o que a gente tem que buscar, embora aqui dessa vida, é como uma lâmpada. Você desliga e ela acabou. E não ir ficando mal, sofrendo, acamada e dependente dos outros. E, né, assim, eu acho perfeito isso. Eu acho que é muito sábio da sua parte olhar para a sua vida e falar assim, eu tenho muito a perder. Eu quero estar bem, eu quero aproveitar. Fazer isso por você e pelas pessoas que você ama. Né? Então, assim, o meu conselho é que para a gente ter saúde, a gente tem que ter fé. A gente tem que acreditar que aquilo que a gente está fazendo todos os dias vai nos trazer um benefício maior. Porque muitas vezes o resultado ele não é imediato. Não, e a gente fala, mas eu tomo essas vitaminas. Mas você não acredita. Acredita que esse suplemento está ajudando, acredita que tudo... Somos imediatistas e a gente quer um resultado para ontem, a gente faz uma dieta 5 dias, já quer emagrecer, e é todos os dias que a gente vai construir uma vida saudável. Você tem que acreditar que acordar às 6 da manhã, colocar a sua roupa de ginástica, fazer a sua atividade física, a musculação que a gente não gosta, ter boas escolhas alimentares, que aquilo vai nos trazer saúde, que aquilo vai nos prevenir do câncer de mama, não só do câncer de mama, mas de várias outras doenças. Então, esse é meu conselho, assim, acreditar que aquilo que você está fazendo vai ser por um bem maior. Tenho mais uma perguntinha. Então, você falou do acordar cedo. Você acredita no ciclo circadiano? Sim. Que é a gente despertar com a luz. Fala um pouquinho para as pessoas do ciclo circadiano, porque eu acho fundamental. Isso também é uma coisa que mudou muito, né, com a vida moderna, principalmente por conta da eletricidade. Então, antigamente a gente produzia melatonina de uma forma muito mais eficiente, a gente dormia na hora certa, acordava com o sol, né, a gente respeitava inclusive a natureza, porque somos parte da natureza. Exatamente. Então, hoje o que a gente puder mimetizar isso e adaptar o nosso sono na nossa rotina é fundamental. É extremamente importante. Você sabe que uma vez eu fiz um curso em Harvard sobre lifestyle medicine. Tô procurando um livro aqui. Olha o que tá aqui. Pense como um monge. Eu tô lendo esse livro. E tem esse I've Decided to Live 120 Years, que eu fiz uma imersão. Que legal. Que, assim, eu decidi viver 120 anos. Então, o que você tem que fazer? Porque é uma decisão, é um commitment, é um compromisso que você faz com você. Eu fiz uma imersão com esse sul-coreano, Yu Lee. Que máximo. Que, não, é o máximo. E é um combo, é isso daí, né? Que a gente tá falando até agora. Mas eu queria te indicar um livro que você já deve ter lido. Mas acho que não está aqui agora. Que é assim, mude seus horários, mude sua vida. Olha só. De um médico indiano. Olha só. Foi um turning point na minha vida. Do ciclo circadiano. Olha só. Mude seus horários, mude sua vida. Olha então, só. de tudo isso que nós falamos, de todo esse combo para uma longevidade, mas do ciclo circadiano. Olha não que máximo. Muito interessante. Você sabe, uma vez eu fiz um curso... Você vai amar esse livro. Eu preciso ler. Mude seus horários. Depois aqui. Você me manda. Ai, obrigada. Pronto. Tá aqui, a produção. Gente, tá aqui. Eu já dei a dica no Instagram. Mude seus horários, mude sua vida. Ele é maravilhoso. Eu fiz um curso em Lifestyle Medicine, em Harvard, que foi super legal. Foram alguns dias só. Mas era assim, tudo que você pode fazer pelo seu paciente que não envolva medicamento. E eu fiquei muito surpresa com todos os estudos, eles mostrando, poxa, alimentação, atividade física, eu sempre soube. Mas a importância do sono é mais importante que a atividade física. É muito importante. Se puder priorizar o seu sono, é mais importante. Isso não pode ser desculpa. Mas o que acontece na menopausa que o sono fica péssimo? Toda a alteração hormonal, os fogachos. Eu não tive nada disso de fogar, mas assim, o sono ficou mais leve do que já era. E eu não quero tomar remédio para dormir, porque eu morro de medo de mexer com a minha memória. Mas tem outras opções, né? Mas tem outras opções muito legais. Eu faço a higiene do sono. Mas inclusive para sua memória, você precisa dormir bem. Exatamente. Eu vou lá no consultório para ver o meu sono. Se deixar, a gente fica aqui mais meia hora o dia inteiro, porque é uma delícia conversar com você. Ai, muito Débora, bom. Lê, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pela sua presença e espero que nós possamos ter ajudado
muitas pessoas, né? Essa é a nossa intenção. Nos nossos hábitos. Exatamente. Vamos focar nos hábitos. Um beijo. Obrigada, linda. Obrigada, gratidão. Lê. Obrigada.